Depois de mais de um ano esperando, temos a nova temporada de Modern Love. E hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei, se eu achei melhor que a primeira temporada, o que eu achei dos episódios e fazer um ranking do pior ao melhor episódio do que eu achei, né? Então, meus amigos, vocês já sabem, é aquele esquema. Deixa seu like, não adianta você assistir se você não deixar seu like, se você não deixar sua opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo tudo o que eu falar, o que vocês acham, se vocês concordam ou discordam, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal. E só lembrando pra vocês que as opiniões desse vídeo, elas são pessoais. Então pode ser que você não concorde, pode ser que você ache um absurdo. Mas assim, não vem de hate não, meu amor. Vem de muito amor, vamos discordar, vamos discutir isso aqui nos comentários, tá? Então vamos ao assunto desse vídeo, começando com a comparação entre a segunda e a primeira temporada. Eu confesso que eu li muitas reviews, muitos resumos dos pessoais dos blogs, falando o que eles acharam dessa segunda temporada, que acharam ela mais realista. Não teve só um poço de romantismo, que mostrou mais aquela firmeza de que nem tudo na vida dá certo. Olha, eu sinceramente concordo e discordo ao mesmo tempo, porque eu acho o seguinte, não é porque na primeira temporada teve mais histórias dando certo, entre aspas, ou mais conclusões, né, a gente via a conclusão daquela história, não quer dizer que elas também só foi um poço de fantasia e romantismo. Só lembrando, por exemplo, do episódio da Anne Hathaway, que é uma pessoa, que é o mais famoso, né, o episódio mais famoso, que é uma pessoa que ela vive com bipolaridade, como que ela lida com aquilo, como ela se relaciona com aquilo a vida toda. Então, assim, barra pesada. O primeiro episódio da primeira temporada, o primeiro episódio da série, que foi da história do porteiro, que a menina engravida, o pai não é presente, barra pesada. E o último episódio, simplesmente, que é aquela idosa que tá vivendo o último amor da sua vida, e infelizmente ele falece. Assim, teve conclusões, todos os episódios, teve a parte do romantismo, mas também teve muita barra pesada. Mas eu também concordo, sim, que a primeira temporada teve mais romantismo, e eu concordo mais que ela teve conclusões mais assertivas. Mesmo que a história fosse triste, a gente conseguiu entender a continuidade daquilo, a finalização daquela história, qual o motivo. Então, realmente, a primeira temporada dá mais um quentinho no coração por conta disso, né? Porque eu acho que as conclusões foram mais coerentes. E eu acho sim que a segunda não teve tanto amorzinho assim pra dar. Acho que as histórias teve um traço mais de tristeza assim em algumas, sabe? E aí eu acho que pode ser por isso também que as pessoas não gostaram tanto. E eu também acho que a primeira temporada, na verdade, deixou a gente mal acostumado, porque a gente acostumou a ver histórias naquele ritmo e chega na segunda não é muito bem daquilo que a gente viu. Então teve aquele lance assim do criador da série puxar a gente um pouco pro chão, assim, puxar a gente pra realidade, querido. Realidade não é essa. Soprando nosso ouvido assim, amor, não é assim não. Mas eu acho que assim, talvez foi uma coisa arriscada. Não sei, foi arriscado ele fazer isso. Mas a minha maior reclamação da segunda temporada, eu até respirei aqui pra não ficar estressada. A minha maior reclamação, junto a dos finais abertos lá dos episódios, que eu não gostei muito, é a falta do link, da junção das histórias no último episódio. Gente, por quê? Me diz por que não teve, cara? Por quê? Quando eu fui assistindo os episódios, eu fui vendo alguns finais em aberto, assim, eu pensei, tudo bem. Não, tudo bem que a resposta talvez vai vir naquela junção lá dos episódios no último capítulo. Eu falei, não, tudo bem, sossegado, suave, deixa aí que na junção lá vai ter as respostas. E não teve, simplesmente não teve. Quando acabou o último episódio, eu fiquei assim, e aí, cadê aquele lance? Ai, cara, era tão legal, era um diferencial tão bacana da série. Por isso que eu falo, né, o criador, o diretor, o John Carney, ele mal acostumou a gente com a primeira temporada, porque ele entregou aquilo e a gente achou que ia ser tudo no mesmo estilo. E não foi. E eu estou irritada até agora. Meu amigo, eu não gosto de finais abertos. Eu sou uma pessoa ansiosa. Não me faça que eu tire as minhas conclusões. Eu quero a conclusão pronta no episódio. Eu não quero eu interpretar. Senão eu vou interpretar aqui do jeito que eu quero. Eu vou falar, não, aquele ali fica junto. Não, aquele ali não deu nada.
Mas eu não quero isso, eu quero que você me diga. Mas o ponto positivo dessa segunda temporada é que teve um protagonismo muito maior de pessoas negras, de atores negros. Também teve uma protagonista asiática, a Zoe Chao, no segundo episódio dessa temporada. E também de mais histórias de romances LGBTs. Então, assim, sobre isso, nada a reclamar. E eu acho o seguinte também, criticar Modern Love tem que ter muito cuidado. Porque a gente pode até achar uma coisa, falar, não gostei muito dessa história, não gostei muito desse caminho, de como o rumo que isso tomou. Mas, né, meus amigos, são baseados em fatos reais. Então, assim, o que você vai reclamar? Acho que até o criador da série pode se apegar a isso. Tipo, você não pode reclamar isso pra mim. É o fato, é a história, é como tá lá no The New York Times. Tem que modificar os finais pra agradar todo mundo? É complicado criticar Modern Love. E agora falando um pouco sobre cada episódio. Bom, eu não vou falar aqui, dar um resumo do que aconteceu, detalhadamente, relembrar vocês, porque se você chegou até esse vídeo, quer dizer que você já assistiu tudo. Então não tem necessidade de eu falar tudo aqui de novo, vai ficar repetitivo. Mas eu vou dar a minha opinião, né, e tirar as conclusões sobre cada episódio. Você também pode dar sua opinião aqui no comentário. E eu vou fazer tipo um estilo ranking, do pior ao melhor sobre o que eu achei. Então, no 8º lugar, eu fico com Um Plano de Vida para Dois, seguido por um. Ai, mas por que esse episódio tá em último lugar pra você? Simplesmente, gente, porque foi um episódio que eu fiquei triste. Fiquei muito triste, assim, eu fiquei mal. Não foi um episódio que me alegrou. Porque, cara, eu gostei tanto da protagonista. Era uma menina tão da hora, tão legal, descolada, gente boa, jogava basquete, sonhava em ser comediante. Nossa, é Liu, né, o nome da protagonista. Era muito legal e eu fiquei triste de saber como que tomou esse rumo do romantismo dela ao longo da vida. A Liu se apaixona pelo Vince desde a época da escola. O Vince, que é pra mim um personagem que não tem atrativo nenhum em comparação com aquela garota, não tem atrativo nenhum. E aí eles só ficam amigos, porque ele não quer saber de namorar com ela, ele pega outras enquanto ela tá apaixonada por ele, e aí ele tem até uns momentos assim que ele tenta aumentar a autoestima dela, e você não sabe o que ele quer direito, é confuso demais. Tenta entender, entendeu? E depois que ele dá uma chance pra ela na faculdade, depois do que rolou lá na faculdade, lá entre os dois, ele simplesmente dispensa ela com papinho de ai, a gente não devia ter feito isso, pipipi, popopó, ai, porque você é minha amiga, papapá. Ah, vai dormir, rapaz. Eu também entendo que ela apostou muito as fichas ali num cara que não tava nem aí pra ela, enrolou ela 8 anos, como bem ela disse. Mas, amiga, desencana desse boy, sabe? Vai procurar um bem melhor que você merece. O que eu gostei, né, que acabou que ela foi dando certo na carreira dela de comediante, então isso foi bem legal, porque eu queria muito que ela se desse bem. Mas teve a última frase do episódio, né, que eles reatam ali a amizade depois daquela briga, que ela fala assim: o meu plano de vida, meu sonho de vida era viver o resto da minha vida ao lado do Vince. E parece que deu certo. Eu só espero que seja pra amizade, minha filha, porque se você continuar apaixonado por esse boy, não tem condição. E em 7º lugar eu fico com Soul. Talvez esse teste me diga: ai, mas você não gostou da história? Eu amei a história. Ah, mas você não achou ela fofa, romântica, tanto que você falou? Eu amei, eu achei fofa, achei romântica, achei genial a ideia, sabe? Mas eu tive uma impressão de que aquele episódio era um filme e desligaram a TV quando tava nos 30 minutos de filme, quando tava no começo do filme. E eu fiquei assim, tá, e o resto da história? Cadê o resto? Não tô entendendo. Simplesmente porque eu acho que esse episódio, gente, tem um potencial pra ser um filme. Não tem condição daquilo ser só um episódio de 30 minutos de uma série. Então pra mim ficou faltando. Eu queria mais a história, eu queria mais a história das meninas. Por isso que eu acho que ele tinha que ser um filme, porque me instigou muito. Então, tipo assim, sei lá, a protagonista vai e cria uma rebelião contra os testes, porque ela é adolescente, né? E hoje em dia muitos adolescentes assumem como verdade aquilo que a internet diz pra ele. Então talvez, assim, como ela não se identificava com os testes, mesmo sabendo que ela era lésbica, então assim, gente, merecia muito mais história. E aí eu gostei, mas eu fiquei com aquilo tipo assim, sabe quando você só assiste o começo de um filme e você não vê o resto e você queria ver o resto? É tipo isso. Bom, em 6º lugar eu fico com um episódio que eu gostei bastante, mas tive algumas ressalvas, que é o Como Você Se Lembra de Mim. Gente, esse episódio é tão bom
por vários pontos. Eu vou até me arrumar aqui pra falar que eu tô eufórica. Eu achei a ideia desse episódio muito boa. A ideia dos dois irem andando e conforme eles forem andando, vai lembrando de mais coisas, assim. É exatamente quando você tá andando na rua e você vê uma pessoa que você não quer, e aí você vai relembrando aquilo que você passou com aquela pessoa. Gente, é muito boa a ideia. E a outra parte boa desse episódio é que deixa muito claro que num relacionamento cada um tem o seu ponto de vista e mostrou, né, no episódio que um entendeu de uma maneira, o outro entendeu de outra, o outro digeriu aquela história de uma maneira, o outro de outra. E aí você fica, cara, realmente isso é muito real. Então, o que eu não gostei do episódio, acho que foi da história em si, porque foi a história de uma ficada, uma noite que terminou ruim. Talvez se fosse de um episódio, de uma história de um relacionamento duradouro, aí talvez eu ia gostar mais, sabe? Porque eu acho que eu ia me interessar mais, principalmente por causa desse lance dos pontos de vista. Então, da ficada, talvez essa história não me atraiu muito interesse. Mas a ideia do episódio me atraiu muito, então é por isso que eu deixei em sexto lugar. E em quinto lugar, eu fico com A Garota da Noite Encontra um Cara no Dia. Eu achei muito fofo esse episódio, muito fofo. Parece muito um filme de adolescente, sabe? Esses filmes românticos adolescentes que eu assistia quando era adolescente, mas na verdade não é um filme de adolescente, eu não sei explicar, porque eu achei muito fofo. A conclusão desse episódio me lembrou muito aquele da primeira temporada, que é protagonizado pela Tina Fey, que ela e o marido não se dão bem por N questões, e aí eles vão resolver isso na terapia e tal, e dão certo. É mais ou menos a conclusão desse episódio, por isso que eu gostei também. E eu achei bem legal que eles entenderam que pra um viver na vida do outro, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua forma de enxergar a vida, então eles têm que abrir mão de várias coisas. E no final, a Zoe, né, ela faz uma metáfora com contos de fada, que eu acho bem legal, que ela vai ser a bruxa que vai proteger o menino da noite, e ele vai ser o menino que vai proteger ela do sol, assim, muito fofo, mas não foi o melhor, né, temos que confessar. E em quarto, eu vou colocar o Na Sala de Espera de Cônjuges Separados. Jesus, o que foi aquilo? Esse episódio tem uma vibe caso de família, tem uma vibe novela das 9 dos anos 2000. Quem assistiu o Clone sabe do que eu tô falando e vai concordar. Simplesmente porque a mulher do amante da mulher se apaixona pelo homem da amante. Mas falando assim, né, até parece que é uma história super divertida. Não é, tem muito drama. Um dos traídos, né, o Spence, ele é um soldado que ainda sofre com traumas da guerra. A mulher que foi traída, a Isabelle, ela simplesmente tem que criar uma criança sozinha, porque, né, o pai, lixo. Então, tem muito drama nisso também. Tá vendo como é possível ter romance e muita coisa triste junto numa história? Muita realidade, quer dizer. E eu achei boa essa história porque dá aquele quentinho no coração de romance e ao mesmo tempo aquele toque de vingança, né, que todos nós amamos muito. Tá aí outro episódio que eu gostaria que fosse um filme. Eu acho que o final foi bom, foi direitinho assim na série, mas eu acho que tem capacidade para virar um filme também. E chegamos no pódio, que foi difícil de montar, sabe? Em terceiro lugar, vou até beber uma água aqui que eu tô um pouco... Sim, Estranhos em um Trem de Dublin. Eu sei que muita gente achou esse o melhor episódio da série, mas não deu, gente. Aquele final, pra mim, eu não aceito, sinceramente falando. Então vamos lá. Kit Harington, Jon Snow, Lucy Boyton, né? Perfeitos, perfeitos. Tudo nesse episódio é perfeito. A dinâmica, a conversa, tudo do jeito que aconteceu, as piadinhas com Game of Thrones, os vizinhos apostando pra ver se ela ia mesmo, se ele ia mesmo na estação encontrar com ela, a mãe da Paula, meu Deus, gente, tudo nesse episódio é muito bom, até a segunda página. E sem falar no contexto, gente, o contexto que a gente tá vivendo atualmente de pandemia, que todo mundo achou que ia durar 15 dias e estamos aí quase 2 anos, gente. Ai, por que, Prime Video, por quê? Por que fizeste isso comigo? Olha, eu poderia passar aqui o dia inteiro falando do porquê que esse episódio é tão bom. Mas aí chega no final aberto, que eu não gosto. Já comentei aqui com vocês.
e simplesmente fiquei, né, naquela expectativa, né? Até tava assistindo com a minha mãe e falei assim, não, mãe, fica tranquila que, olha, não sei se a senhora lembra, no último episódio vai ter a resposta se os dois se encontraram, se os dois ficaram juntos. E não teve. E assim, eu tentei pesquisar um pouco sobre a história real desse episódio, porque eu não me conformei, ainda não estou conformada. E eu achei no site da Square, vou deixar aqui o link na descrição, uma entrevista que eles fizeram com a Cecília Pesal. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Ela é a menina da história e ela que enviou a história para o The New York Times. O que aconteceu, segundo ela? Os dois moram em países diferentes. Os dois combinaram sim se encontrar ali depois de 15 dias. Os dois não trocaram contato, igual como foi na série. Só que aconteceu o seguinte, por causa da demora disso tudo, ele achou ela no Twitter, os dois começaram a conversar pelo Twitter, trocaram o número e começaram a conversar. E eles foram conversando e o tempo foi passando e não deu para os dois se encontrarem. E estamos aí. E o que aconteceu é que os dois não se falam mais. Eu não apoio esse fim nem do episódio, nem da história real. Eu penso seriamente em chegar aqui, fazer um vídeo e falar só dos finais que eu quero que tenha da segunda temporada. Porque teve tanto final aberto, né? Ai, gente, sinceramente, triste. Mas eu gostei do episódio. Dá vontade de assistir, sabe? Igual o Marley e eu, que você assistiu o filme em si, é muito bom. Mas chega no final que o cachorro vai morrer, você fala, não, eu tiro. É igual assim, esse, eu vou assistindo até aquela parte boa, mas aí quando a gente vê que começa a dar errado, aí eu tiro. Em segundo lugar, eu fico com Em Uma Estrada Sinuosa, com a Capota Aberta. Protagonizado pela Minnie Driver, que, né, super combina com o episódio, motorista, driver, Minnie Driver, motorista, carro. Eu acho esse um dos episódios mais sinceros, porque coloca em questão a sinceridade do relacionamento, né? Porque a gente sabe que a protagonista tinha aquele apego com o carro que era do falecido marido, era lá dentro dele que ela vivia o luto, que ela matava saudades dele e ela tinha aquele apego muito grande, apego emocional com o carro, era muito mais do que o carro, né? Era tudo que ela passou a vida lá com ele, tudo que ela viveu dentro daquele carro. E aí, baseado na opinião do atual marido sobre como ela suporta a saudade da filha que foi morar em outra cidade, que foi fazer faculdade em outra cidade e ela não consegue ficar um dia sem falar com a filha, e o marido meio que deu uma criticada nisso, aí ela falou assim, pô, então se eu falar que eu não quero que venda um carro porque eu amo esse carro, então ele vai surtar comigo, né? Estamos precisando de dinheiro. Aí esse carro velho não serve pra nada. Aí se eu falar isso não, porque é do meu ex-marido que eu amo, que eu revejo ele aqui dentro do carro, ele vai surtar. Mas na verdade, quando ela foi sincera com ele foi super compreensivo, porque ele também passava pelo mesmo lance, né? Que ele falou da caneca da mãe dele, que ele falou que é assim que a gente supera, assim, isso é o luto. E se ela não fosse sincera com ele, ela ia estar lá, sem o carro, infeliz, sem rever ele de novo. Então, minha gente, eu amei esse episódio por essa questão. Achei que o final foi muito bacana, muito legal, muito sincero. Como esse foi o primeiro episódio da segunda temporada, eu achei, né, que todos iam seguir nessa mesma linha. E, obviamente, em primeiro, eu escolhi um que muita gente não deve ter escolhido, mas foi o que eu achei o melhor dessa temporada. O Tentando Novamente com Corações e Olhos Abertos. Esse, pra mim, foi a história mais emocionante da segunda temporada, pra mim, né? Eu também gosto muito de ver filmes e séries sobre relacionamentos maduros, que já estão lá, já viveram muito tempo. E tem também toda a questão de como que ela vai ter que enfrentar isso lidando com um câncer de mama muito grave, muito severo. Ela foi mastectomizada, né? Que ela tirou, quer dizer que ela tirou um seio por conta do câncer de mama. E como que ele ajuda ela nisso tudo, porque a maioria dos homens mete o pé, viu, galera? A maioria dos homens, ó, quando a mulher tem esse tipo de problema, é mastectomizada, eles vazam. Então, por isso que eu gostei desse episódio, que foi tão bonito no meio dessa tempestade. E mostra como ela é uma mãe muito boa, apesar dos desafios, mostra como ele é um pai excelente, apesar dos desafios. Então, assim, eu acho que a série, se ela quiser ser mais realista, eu acho que ela pode apostar em episódios nesse tipo, assim, que tem muita realidade, mas também tem muito amor envolvido, que eu achei esse episódio muito lindo. E é isso, meu povo. Vocês concordam? Faça a sua classificação aqui nos comentários, não precisa,
ficar com raiva de mim se eu falei alguma coisa que vocês não acham. Mas faz aqui a classificação de vocês que eu quero saber. Você prefere mais a segunda ou a primeira? Deixa aqui também nos seus comentários, manda pro amiguinho e deixa o seu like, tá certo? Um beijo, me acompanha no Instagram, me acompanha lá no Twitter também, que tem sempre novidade. E Prime Video chega de finais abertos. Levante essa bandeira você também.